Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Deus sempre tem um chamado, tem chamado a gente para um novo concerto. Essa que é a verdade. Deus, a cada momento, Ele sempre tem essa preocupação de chamar o seu povo para um novo concerto. Novamente, Deus chamando, sempre chamando. Se você está sempre atento, ou se você mesmo estando desatento, mesmo você no vale, mesmo você em certas dificuldades, Deus tem essa preocupação de estar sempre chamando para renovar um concerto conosco, não é? E é nessas preocupações que eu quero falar, porque Deus se preocupa. Por que Deus tem essas preocupações? Será que é por mim, é por você? Será que é pelo teu filho, pelos teus bens? Por que Deus tem essas preocupações? E aqui eu vou listar essas preocupações de Deus, que Deus tem na nossa vida, e eu queria que você acompanhasse comigo na palavra. Amém? Você pode acompanhar? A primeira preocupação de Deus é com o seu testemunho. Está lá em Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1. A preocupação de Deus com o seu testemunho. Olha o que Deus fala aqui. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, olha só a preocupação de Deus aí. Deus ele sabe que cada um de nós somos um instrumento deles. Ele sabe que cada um de nós, para que nós possamos, nós fazemos a diferença. Quando nós professamos o nome de Cristo, nós já fazemos a diferença nisso. Nós já somos diferentes por professar o nome de Cristo. E por professar o nome de Cristo, as pessoas também olham para a gente e querem ver algo diferente na gente. As pessoas olham para a gente e não querem ver a mesma coisa que elas veem lá fora. Elas querem ver algo diferente. E quando as pessoas olham para você e veem algo diferente, ela vê que os seus olhos e os seus rostos brilham. Ela vê uma diferença. Ela vê o brilho do Espírito Santo na tua face. É o testemunho. Esse brilho ele é gerado pelo bom testemunho. Esse brilho ele é gerado pelo aquilo que você faz da diferença, porque o mundo age de um jeito, mas você é diferente, você age de outro jeito. Ontem eu estava vendo um filme, ontem eu e minha esposa estávamos vendo um filme chamado As Palavras. Não sei se alguém viu esse filme aqui, falando sobre as palavras e a inquietação, porque o rapaz roubou uma obra que era de um homem. Essa obra, uma obra literária, rendeu a esse rapaz milhões e milhões, que ele publicou essa obra no nome dele. E aquilo ficou, a inquietação desse rapaz ficou por causa disso. Ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia. Por quê? Porque a verdade faltava naquele momento. Ele precisava ir a esse homem. Ele foi a esse homem, buscou esse homem, pediu perdão a esse homem. Ele queria resolver, mudar, passar tudo para esse homem. Esse homem não quis. Mas o que eu posso fazer? Porque eu preciso tirar esse peso de mim. Porque eu preciso conviver com a verdade. Simples. A diferença está aí. Muitos lá fora falariam assim: pô, você é maluco, rapaz, você está ganhando dinheiro pra caramba. Fica quieto, tá bom. Foi o que muitos falaram para ele. Mas aquilo inquietava ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando habita
inquieta em nós, ele nos inquieta. Ele não deixa que as coisas venham acontecer do nosso jeito, mas do jeito que Cristo quer que aconteça em nossas vidas. O verdadeiro testemunho. Por isso a preocupação de Deus com o testemunho. Segundo testemunho, segunda preocupação de Deus é quanto ao seu nome. Presta atenção lá, abre lá em Romanos, capítulo 2 de Romanos. Segunda preocupação de Deus é quanto ao seu nome. Romanos, capítulo 2, versículo 24. Olha o que Deus fala. Capítulo 2, versículo 24, diz assim, de Romanos, livro de Romanos: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aí já é o contrário. Está entendendo? Por que o nome de Deus é blasfemado entre eles lá fora por causa de nós? Porque não estamos dando bom testemunho. Porque muitas das vezes agimos conforme eles agem. Porque o mundo espera, nunca espera que hajamos como ele. O cara falou assim, olha, foi até uma jovem que estava lá do meu lado, o inimigo acusou ela. Houve uma manobra que ela poderia fazer para conseguir uma venda. E ela é evangélica. E o que aconteceu? As pessoas geralmente lá dentro fazem essa manobra. Quem não é crente faz. Ninguém fala nada, mas foi ela fazer. O inimigo apontou, peraí, você não pode fazer isso não. Teu Deus lá deixa você fazer isso? Olha só como é que é a acusação, o acusador. Ele vem logo, não quer saber que os outros, não, os outros já são dele. Mas ele vai acusar você, porque você tinha que ser diferente. Porque Deus, segundo o diabo, Deus falou para ele, ó, os meus são diferentes. E aí você faz igual. Por isso Deus fica preocupado com o nome dele. Tá? Porque quando eles falam, ele não está falando, não está acusando você, nem eu. Ele está acusando o próprio Deus. Está vendo, Deus? Ó, você é incompetente, que nem os teus filhos você educa direito. Não tem aquele? O pai, né? Geralmente os culpados, quem são os culpados pelos filhos, né, não serem bem conduzidos? Somos nós, pais. Se os nossos filhos, né, não forem bem conduzidos na vida, na direção, na moral, naquela questão toda, por quê? Porque não demos a educação necessária para que eles fossem. Então somos culpados, de certo modo. Então quem ele culpa indiretamente é Deus. Ele queria falar-se para Deus, mas ele não vai, ele vai culpar os filhos de Deus. Olha só como é que é. Então, tremendo, né? Vamos lá, terceira preocupação de Deus está lá em Jeremias, capítulo 1. É quanto à sua palavra. Terceira preocupação de Deus é quanto à sua palavra. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 11 e 12. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Ou seja, em algumas traduções diz, eu velo pela que a minha palavra venha a se cumprir. A palavra de Deus é fiel, ela é única. O que Deus fala e determina é o que vai acontecer. E ele vela para isso, é a preocupação dele.
Então, você muitas das vezes diz, mas meu Deus, olha, como é que eu tenho que fazer? Não importa, como Deus falou que você tem que fazer, como Deus falou que você tem que seguir, fica ligado. Deus quer que você fique atento à voz dele, porque muitas das vezes a gente está só pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, mas não estamos ouvindo o que Deus está falando conosco. Não estamos, porque estamos perdendo muito tempo falando com Deus. Mas quem cala, né, é tardio para falar, está pronto para ouvir, segundo a palavra, né? Então, se você cala, você ouve mais a Deus. E é isso que Ele quer te fazer. Ele quer que você ouça mais a Ele. Amém? Quarta preocupação de Deus está lá no livro de Isaías. Isaías 49:15, que diz respeito ao cuidado. A quarta preocupação de Deus é com o cuidado, né? Então ele diz assim, no Isaías 49:15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa fazer isso e esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Assim diz o Senhor. Mas não está acontecendo nada certo. Eu estou aqui. Eu não te abandonei. Mas Deus, então por que está acontecendo? Eu estou passando contigo, você não está vendo? Eu estou lutando contigo, você não está vendo? Aleluia. Outra preocupação de Deus, a quinta preocupação de Deus é quanto à confiança. Você abre lá no livro de Romanos 14:23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Acharam? Diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come por fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Olha o que Deus está falando para você. Se você não confia, você está pecando. Se você tem dúvida quanto ao agir de Deus, você está pecando. Você precisa colocar na mão de Deus e confiar. É isso que Ele quer que você faça. Israel ficou um tempo no deserto e viu tudo aquilo. E não confiou. Não confiou. E isso entristece o coração de Deus. Eu acho que é a pior coisa que tem para Deus. É Ele entender, na cabeça de Deus ele deve compreender assim, poxa, meu povo, meu filho, é igual aquele filho, né, que chega da rua e de repente apanhou de um cara lá velho, um garoto novo, meu filho, apanhou de um homem já adulto, e aí ele chega em casa e fala para mim assim, ele de repente para falar, de repente ele olha para mim e fala assim, não vou nem falar com meu pai porque de repente ele não vai dar conta de resolver esse problema para mim. Está entendendo? Que a vontade do filho é o quê? Chegar e falar, pai, ó, apanhei lá na rua de um cara assim, assim, assado. O senhor pode ir lá resolver para mim? Eu vou lá resolver. O pai vai lá resolver. Mas se você não confia no pai para resolver, é como se... Você entenda a posição de Deus. Como é que o pai fica? Ele se entristece. Pô, meu filho não confia em mim para resolver um problema dele.
Da mesma forma, Deus se entristece porque ele fala: meus filhos não confiam em mim para resolver os problemas dele. A preocupação de Deus é quanto à confiança. Por isso ela fala lá, olha, tudo o que duvida é pecado. E para terminar, a sétima preocupação de Deus está lá em Hebreus 10:38, é quanto à desistência. Hebreus 10:38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Presta bem atenção. Deus te tirou do Egito. Amém? Deus te tirou da escravidão. Amém? Deus destruiu as amarras. Amém? Deus quebrou os grilhões que estavam te prendendo no passado. Amém? Deus abriu o mar para você passar. Amém? Você está aqui agora. E por que você quer parar? E por que você acha que não vai dar? E por que você acha que não vou conseguir? Fala para o teu irmão, é logo ali. Fala para ele de novo, é logo ali. Poxa, Deus fez tanta coisa para você, tanta coisa. Se eu enumerar aqui o que Deus fez na minha vida, eu não tenho direito de parar. Não tenho. Não tenho direito de desistir. Não posso parar. E eu sei que se eu parar, como a palavra de Deus diz, olha, a minha alma não se agradará dele, daquele que para. Provavelmente eu não estarei aqui. Provavelmente se eu parar, porque eu, com o conhecimento que eu tenho da palavra, da verdade, daquilo que Deus fez na minha vida, e que eu sei dos livramentos, e que já era para estar lá, debaixo da terra há muito tempo, e ser pior, sem Jesus. Pior é isso. Tem até um ditado que diz, né? Você pode até viver sem Cristo, mas o pior de tudo é você morrer sem Ele. Aí é que é complicado. Porque para onde nós vamos depois é que é o problema. Deus fala, poxa, eu não te sustentei até hoje? Tem faltado para você até hoje? Eu tenho te mantido até hoje? Eu tenho te dado força até hoje? Está pensando que a força do teu braço é você que adquiriu? Não. Eu que dou a força para você. Sabe aquela enfermidade que você podia ter? Eu te tirei. Eu que dei livramento, eu que sarei. Não foi médico, não foi remédio. Eu acho engraçado, porque o cara chega no hospital com os sintomas idênticos. Duas pessoas chegam com sintoma idêntico no hospital. O médico medica uma, medica a outra. No outro dia, uma morreu, a outra viveu. E aí? Os sintomas eram os mesmos, as doenças aparentemente eram a mesma, mas uma morreu e a outra viveu. Quem determinou? Deus. Se Ele determinou que você ainda está vivo, é para a glória dEle. Fica ligado. Deus não ia te sustentar até hoje se Ele não tivesse um propósito na tua vida. Não vai. Por que Ele vai desistir? Deus fala para você. É logo ali. Fala para o teu irmão novamente. É logo ali. A vitória está próxima. Fala para ele.
Não desista, não. Fica de pé em nome de Jesus.